Olá, queridos amigos e amigas. Depois desse tempo de férias, retomamos as respostas às suas inquietações a respeito da nova edição do Missal Romano e também da liturgia em geral, pois percebo que cada vez mais as perguntas elas interessam a vocês e interessam também a mim no conjunto da liturgia. Hoje eu quero responder a duas pessoas que enviaram uma temática parecida. Então, a Maíra Sonego e o Lucas Batista. Eles falam a respeito da reverência na liturgia da palavra. Reverência diante do altar, no ambão, reverência antes, reverência depois das leituras. O Lucas diz reverência ao lecionário, e ele mesmo recorda que se faz reverência ao evangeliário quando se incensa, o texto do evangelho. Mas tudo isso tem uma característica na comunidade do Lucas, que mas o altar e o ambão não têm o mesmo valor? Então, eu gostaria de partir desse questionamento. Nós não podemos basear nesta questão os gestos de reverência na hora da liturgia da palavra. Por quê? Então, em primeiro lugar, eu retomo com vocês Dei Verbo número 21, que diz que a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras como venerou o corpo do Senhor. E nunca deixou de tomar o pão da vida, que é Cristo, seja da mesa da palavra, seja da mesa da Eucaristia. Então, sim, a palavra do Senhor e o corpo do Senhor não podem ser separados. E liturgicamente, quando nós tomamos a instrução geral do Missal Romano, nós lemos no número 28 que a missa consta, por assim dizer, de duas partes, a saber, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto. Então há uma relação profunda entre ambão e altar, ok? Há uma valorização grandíssima. A igreja hoje usa a palavra a veneração da palavra e do corpo do Senhor. O corpo do Senhor, esta veneração chega à adoração. Mas isso não significa, então, que nós iremos fazer todas essas reverências. A reverência, se nós tomarmos o texto, então, da instrução geral do Missal Romano, a reverência é feita ao altar e não ao ambão. Há uma distinção entre o altar e o ambão, mais ou menos assim. O altar, na tradição cristã, o altar é Cristo. O ambão é o túmulo vazio de onde se anuncia a palavra. Ele não está aqui, ressuscitou. Então, é dali que a palavra é dada a todos. Há já esta distinção, então eu faço uma reverência ao altar porque ele é imagem do Cristo, mas eu não faço uma reverência ao ambão porque o ambão não é imagem do Cristo. Imagem do Cristo, poderíamos dizer, são o leitor, a leitora, o diácono, o padre, o bispo, os anunciadores da palavra. Eles é que comunicam o Cristo. Ele se torna presente quando a sua palavra é anunciada. E depois, para recordar estas questões, é sempre importante ir ao sentido que a própria instrução geral diz. O 296 fala a respeito do altar, onde se torna presente o sacrifício da cruz sob os sinais sacramentais. Ele é também a mesa do Senhor, na qual o povo de Deus é convidado a participar por meio da missa. É ainda o centro da ação de graças que se realiza na Eucaristia.
A dignidade da palavra, porém, é que requer um lugar digno para ser anunciado. Então, o altar tem a sua própria dignidade, mas se nós falamos do ambão como aquele que recebe dignidade da palavra de Deus. Não há uma valorização igual entre o ambão e o altar, no sentido das peças, né? Ambão e altar, ainda que sejam ambos mesa onde o povo de Deus se alimenta, de onde é tomado o pão da vida e oferecido a todos. Assim, as perguntas: devo fazer reverência ao ambão? A resposta é não. Devo fazer reverência antes de começar a leitura, depois da leitura? A resposta também é não. E quando eu faço reverência ao altar? Só quando eu me aproximo ou quando eu me afasto dele? Se você, para fazer a leitura na sua comunidade, não precisa passar, melhor dizendo, diante do altar para ir ao ambão, não tem que fazer uma reverência, você já vai direto ao ambão. E em relação ao texto do Evangelho, eu só concluo dizendo que nós beijamos, seja o lecionário, seja o evangeliário, não por causa do livro, mas por causa da palavra que está escrita aí. Algumas ideias rápidas para ajudar a compreender o significado do ambão, do altar e a reverência que é feita então ao altar e não ao ambão e nem às leituras, ok? Então que isso ajude vocês, Mayra e Lucas, e que Deus abençoe a todos os que me acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.